Bom, pessoal, eu recebi uma pergunta, né, com relação à questão de imagens, que aliás é o tema de um grande motivo, né, de rivalidade entre católicos e protestantes, uma grande rixa, né? Porque aqui em Êxodo 20 está a proibição de fazer imagem, versículo 4: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Então aqui, segundo o Êxodo, não podia fazer imagem sob hipótese nenhuma de nenhum tipo. Mas no mesmo livro de Êxodo, nós vemos sim o próprio Deus mandando fazer algumas imagens, principalmente na Arca de Aliança. Deus manda Moisés fazer uma arca, colocar dois querubins de ouro, com duas asas bem grandes, né, estendidas, uma asa quase tocando na outra, e o próprio Deus iria falar com eles através desses querubins, né, que estaria na Arca de Êxodo 20. Você pode ver em toda a escritura, não só na arca, né, mas também no templo de Salomão. Você pode ver que o Eterno mandou Salomão fazer um templo todo ornado, né, de ouro. Essa aqui é uma imagem meramente ilustrativa. No templo tinha os querubins, que nem na arca, no lugar que era chamado Santo dos Santos. Aqui, essa parte aqui é a parte do templo. O templo também, nas paredes, que eram de ouro, eram todas ornadas com querubins, com rostos de uns de homens, outros de leão. Entre os querubins tinham palmeiras. E aqui na parte exterior tinha um mar, né, de bronze, que era onde os judeus deviam fazer algum tipo de ritual como o mikver, que é uma imersão, né, de purificação. E esse mar de bronze ficava sobre 12 touros, né, cada 4 voltado para um ponto cardeal. Então fica essa aparente contradição, né, e até uma briga, né, porque os católicos defendem o uso de imagens e os protestantes condenam baseado nas passagens de Êxodo 20. Bom, eu vou explicar do ponto de vista teológico, tá legal? É a crença e a fé, e religião vai de cada um, ok? Esse decálogo aqui que nós vemos em Êxodo 20, na verdade, segundo a teologia, não segundo o judaísmo, que o judaísmo discorda, essas 10 palavras, que são os 10 mandamentos, eles não eram originais aqui de Êxodo 20. Eles foram inseridos aqui posteriormente, talvez por Esdras, Neemias, pós a reforma, né, a primeira reforma religiosa que houve em Israel, mas eles eram originalmente aqui, em Deuteronômio 5. Em Deuteronômio 5 você pode ver que é praticamente todo o decálogo. É a mesma coisa. A partir do versículo 6: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, semelhança alguma do que é em cima no céu, na terra, etc e tal. Então você vê que a mesma coisa que tem em Deuteronômio 5 é a mesma que tem em Êxodo 20. E a teologia, do ponto de vista teológico, não religioso, nós vemos que essa passagem aqui das 10 palavras, elas não se encaixam no contexto de Êxodo 20. É como se tivesse inserido, né, uma interpolação numa passagem que não tem nada a ver no contexto aqui de Êxodo, ok? Então o que acontece? Aqui em Deuteronômio você tem uma explicação melhor e você evita um pouco menos a contradição, uma vez que originalmente as 10 palavras estavam em Deuteronômio. Vamos ao capítulo 4 de Deuteronômio. Em Deuteronômio 4, o Eterno disse: deixa eu achar aqui o versículo. Pronto, versículo 15. No versículo 15, antes das 10 palavras que aparecem no capítulo seguinte, tem um tipo de uma explicação, que fica melhor para você analisar o contexto todo. O Eterno diz: Guardais, pois, com diligência as vossas almas. Aqui no caso é inteligência, né? A palavra diligência ela não é bem diligência, né? Seria um tipo de discernimento. Pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco no meio do fogo. Então inicialmente o Senhor está dizendo o quê? Tenho discernimento. No dia que Deus falou com vocês no meio do fogo, lá no Monte Horebe, vocês não viram nenhuma figura. Versículo 16: Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Então quando você vê no capítulo anterior o contexto, Deus está dizendo o quê? Quando vocês me viram, vocês não viram figura nenhuma. Então não vão se corromper fazendo alguma figura esculpida de homem ou mulher. Figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de um animal que rasteja sobre a terra, de peixe, etc. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele não tem forma alguma.
Então as imagens que Deus está proibindo aqui, inicialmente em Deuteronômio, são imagens que poderiam ser representações de Deus. Essa é a proibição original. Mas como posteriormente nós vemos na história de Israel que os judeus muitas vezes se corrompiam e acabavam pegando esses objetos como idolátricos, ou tornando objetos idolátricos, aí depois a própria tradição judaica acabou generalizando e tornando a proibição de imagem totalmente como nós vemos hoje dos protestantes, né? Não pode fazer imagem nenhuma. Mas as imagens que nós vemos no templo, que Deus mandou fazer querubins, asas, palmeiras, elas não eram objetos idolátricos. Elas eram objetos de adorno. O que é um adorno? É um enfeite. É que nem quando você tem um quadro na parede ou uma pintura muito bonita. É só figuras meramente ilustrativas, não para você adorar ou idolatrar. Mas como houve uma certa época em Israel que a idolatria corrompeu a mente das pessoas, elas ficavam idolatrando tudo, esses mesmos objetos acabaram virando sinônimo de anátema, de maldição, porque se tornaram objetos idolátricos. Você pode ver inclusive aqui no livro de Reis, no livro de Ezequiel, no livro de Crônicas, Ezequiel chega a falar do templo futuro, né, que ele mede. Ele também viu os querubins, tudo igualzinho no templo. Os querubins com as asas aladas, com figuras de homens, com figuras de leão, etc e tal. Por que Ezequiel viu isso? Porque segundo o livro de Hebreus, o templo, o santuário que os judeus fizeram, que foi tudo a mando de Deus, com aquelas imagens e tudo aquilo, esse templo era uma representação visível de um santuário invisível. Era uma forma do Eterno habitar, né, no meio do seu povo, e as imagens eram meramente para ter uma representação terrena do santuário divino. Então era isso que representava, pelo menos segundo Hebreus. Então todas essas imagens que nós vemos aqui, que estavam realmente, decoravam o templo de Salomão, eram imagens meramente de adorno, não imagens de idolatria. O mesmo equivale para os efodes, que nós vemos no livro de Juízes. O mesmo equivale para os querubins que haviam na Arca da Aliança. E o mesmo equivale para todos esses simbolismos que nós vemos na Escritura, né, principalmente no Antigo Testamento, com relação a imagens. E só para lembrar um detalhe, né, antes que as pessoas critiquem, lembrem-se que o segundo templo de Salomão ele era praticamente igual ao primeiro, e talvez até mais bonito, né, que foi Herodes que mandou fazer a reforma do templo. E Jesus andou dentro do templo, ele realmente condenou o templo, ele falou aqui não ficará pedra sobre pedra em Mateus 24, mas em nenhum momento nós vemos Jesus criticando as imagens que haviam dentro do templo. Jesus nunca falou para os sacerdotes ou para os fariseus lá dentro: olha essas imagens, vocês corromperam o templo, porque isso era uma representação terrestre, visível, do santuário invisível, ok? Paz a todos.